não sentia medo dele ou algo assim. Eu não senti que estava em perigo. Então, estou na cama e essas coisinhas horríveis aparecem. Eles tinham o formato de uma lâmpada. Seus olhos eram escuros, negros. Essa é a melhor maneira de descrevê-los. E havia 7 ou 8 deles. Policiais nas proximidades disseram que tinham visto uma luz no céu, e Alan Godfrey insiste que seu encontro foi genuíno. Sei o que vi naquela noite. Era real. Era muito real. Em 1974, em Landrillo, país de Gales, os moradores sentiram grandes tremores. Os tremores não tiveram uma causa natural. Bem, não tenho ideia alguma do que aconteceu. Não acho que tenha sido um terremoto, sabe? Ainda acho que não foi um terremoto. John Roberts não foi o único abalado naquele dia. Hugh Edwards achou que tinha visto um disco voador. Eu vi esse objeto vir da montanha. Era do tamanho de um ônibus. Era luminoso de uma ponta a outra. Ele atravessou a montanha em direção à estrada. Eu estava bem ali. Ele mergulhou como se fosse bater e sumiu da minha vista indo para o vale. Bom, eu já tinha ouvido muitas coisas sobre discos voadores e pensei, bem, é isso aí. O único som que eu ouvi era como passando pelo ar. Realmente eu fiquei muito surpreso ao vê-lo. A enfermeira do município achou que um avião tivesse caído. Achei que podia ter sido um desastre de avião. Talvez como enfermeira eu pudesse prestar os primeiros socorros. Então chamei minhas filhas. Entramos no carro e subimos a montanha. Dirigimos um longo caminho pela estrada da montanha. E à nossa esquerda dava para ver uma enorme bola cor de laranja sobre a montanha brilhando. Paramos e começamos a olhar para o que achávamos ser um avião, em chamas. Porque pensamos, pode haver corpos se foi um acidente de avião. E não estávamos felizes com essa perspectiva. Mas ficamos muito surpresas por ver aquela grande bola laranja parada ali. Não havia chamas e a sua forma era muito uniforme. O formato esférico daquilo nos fez perceber que não era um avião. Não havia chamas, mas esse grande objeto laranja que vimos estava pulsando. E dava para ver luzes, pequenas luzes, como luzes de sinalização, indo em direção ao objeto em zigue-zague, e presumimos que naquele momento alguém estava indo ver aquilo. Mas depois percebemos que um grupo de busca não podia ter chegado lá, localizado e chegado lá no tempo em que levamos para ir da cidade até a montanha. Ninguém teria tempo de ter se organizado para chegar até o objeto que vimos. Como nenhum grupo de busca saiu naquela noite, nada foi descoberto no local. Mas o astrônomo Ron Madsen sugeriu que o que as pessoas viram foi um meteorito ou uma bola de fogo, e que ele coincidiu com um terremoto numa falha próxima. Pensando que aquela explosão poderia muito bem ter sido provocada por um pedaço de rocha impactante, nossa primeira reação foi tentar calcular a energia envolvida, e pareceu-nos que seria uma coisa que corresponderia a uma explosão de cerca de 600 toneladas de dinamite.
Recebemos cartas de lugares como Penzance e do norte da Irlanda e de Derby, todas relatando visões de uma luz brilhante, com um brilho comparável talvez à meia-lua, movendo-se pelo céu com a velocidade de um avião, mas sem som, e deixando um rastro de fumaça, exatamente como um objeto em chamas caindo. Nos dias seguintes, perceberíamos, é claro, que a cidade não está muito distante da falha bala, que está ativa e vem se movendo regularmente há milhares de anos. E naquela época, nós não sabíamos, mas naquela noite houve movimentação na falha. E isso é uma evidência incontestável. Foi uma coincidência. Havia bolas de fogo no céu, ao mesmo tempo em que houve um movimento ao longo da falha de bala. Outra aparição britânica muito divulgada também provou ser atribuível a causas naturais, mas não antes que muitos acreditassem ter visto um OVNI. Em março de 1981, o policial Derek Ingram viu e fotografou o que muitos acharam ser uma nave extraterrestre que tinha aterrissado numa escarpa ou encosta. Eu estava na cozinha da delegacia de Coracle. Eu olhei pela janela para a encosta e vi uma luz brilhante muito intensa, uma grande faixa de luz na face da rocha. Observei a luz talvez por uns 10 minutos e achei que valia a pena tirar uma foto porque era algo incomum. Eu dirigi até o morro e andei pela encosta para tentar encontrar alguma coisa. Talvez algo tivesse caído ou algo tivesse acontecido. Não havia nada lá em cima, não encontrei nada que pudesse explicar as luzes. Os crédulos viram uma nave chata com 3 luzes. E como a imprensa estava presente, pesquisadores tentaram identificar os visitantes. Depois que as fotografias foram tiradas, os negativos entregues à Sociedade Ufológica de Yorkshire, que passou 2 anos investigando o caso, enviaram os negativos à Sociedade de Observação de Discos Voadores na América para um reconhecido analista alemão. Nenhum dos grupos conseguiu apresentar uma explicação satisfatória e, de fato, a Sociedade de Observação de Discos Voadores disse que a explicação mais provável era a neve. Em 1983, a Sociedade Ufológica de Yorkshire levou o caso a público e afirmou que aquela ainda era a melhor evidência de que uma neve tivesse sido vista nas Ilhas Britânicas. A investigação continuou e em 1987 tínhamos quase desistido de descobrir o que tinha causado aquilo. E foi numa viagem de fim de semana a Dales com minha esposa e meu filho que decidi parar e mostrar a eles a encosta de Corico. E veja só que estava olhando para mim na face do morro, o OVNI de Corico. O que encontraram certamente foi uma surpresa. Estamos a cerca de 335 metros no penhasco de Yorkshire e este é o OVNI de Corico. Pode não parecer muita coisa de perto, mas dá para ver as 3 bolas de luz da fotografia. Elas são criadas aqui, e aqui, por uma ilusão complicada, uma mistura de líquen branco, líquen verde e arenito silicoso de Yorkshire, que contém cristais de quartzo e a água da chuva. Tudo isso, quando iluminado de determinado ângulo com a chuva ou umidade, dá a ilusão dessas 3 esferas de luz. Em alguns dias, podem ser muito brilhantes e noutros podem ser muito fracas. Naquele dia, quando Derek Ingram as viu, estavam muito brilhantes e foi isso que criou nele a sensação de que estava vendo uma coisa incomum, apesar dele ter olhado por sua janela todos os dias nos 2 anos anteriores e não ter visto nada. Apesar de algumas aparições poderem ser explicadas claramente como fenômenos naturais, os OVNIs continuam a povoar a imaginação do público e há muitos embusteiros prontos para lucrar com esse fascínio. Em Gulf Breeze, Flórida, em novembro de 1987, o construtor Ed Walters afirma ter tirado fotos instantâneas de um OVNI 3 vezes maior do que uma casa. Para ele, foi apenas uma de muitas oportunidades fotográficas, quase abduções e observação de alienígenas. Apesar de ter vendido 2 livros sobre o assunto, Ed não permitiu que suas fotografias fossem incluídas neste programa.
Fotografias como estas não são difíceis de falsificar. Com um pouco de conhecimento, um modelo de isopor e a câmera certa. É muito fácil reproduzir essas fotos. Ele tirou a maioria dessas fotos, cerca de 30 delas, com uma câmera Polaroid 108. É muito fácil conseguir dupla exposição do filme nesta câmera. Se você não puxar o cartucho, pode apertar o botão e expor aquele mesmo cartucho de novo. Você tira uma foto do modelo do OVNI lá dentro, sai, tira uma foto do céu e deixa o cartucho revelar o resultado. Então você terá uma exposição dupla, terá um OVNI voando no céu. Ainda assim, Walters tem seus discípulos, e o analista de fotografias Bruce Maccabee é um deles.